Muito bom dia. Estamos a transmitir em direto para todo o auditório, como eu costumo dizer, de citações de Ellen White. Muito bom dia. Vamos só chegar a câmera um bocadinho para cima ali no Facebook. Portanto, hoje iremos aqui estudar a divindade de Jesus. Existe uma divisão no cristianismo, uma divisão muito grande de quem acredita em Jesus de uma maneira diferente daquela que a Bíblia apresenta. Vamos estudar a Bíblia, vamos nos debruçar sobre alguns textos e apresentar alguns temas abordando temáticas bíblicas. Vamos então pedir a Deus que nos ajude a transmitir este vídeo em direto e depois em diferido no YouTube. Querido Deus e nosso Pai, que está nos altos céus, Senhor, vimos a Ti na condição de Teus filhos, que precisam de aprender mais de Ti, da Tua pessoa, da divindade de Jesus, do Teu poder. Quem és Tu realmente, Senhor Jesus? Revela-te. Te peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como estava a dizer, a Bíblia apresenta Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de uma maneira ou de outra, as pessoas não compreendem, algumas delas não compreendem muito bem, as três pessoas da divindade. E é nesse sentido que eu vou estudar a Bíblia e vou apresentar de uma maneira muito simples, da maneira que eu puder humanamente, apresentar Deus. Vamos socorrer dos meus óculos de ver ao perto. Mas vamos ver primeiro o que é que Deus diz acerca do seu povo. Vamos começar no livro de Oséias. Cá está, livro de Oséias, capítulo 8, versículo 14. Vamos ler vários versículos no livro de Oséias, muito importante para compreendermos que o povo de Deus tem, ou qual é a relação entre Deus e o seu povo, e qual é a relação entre o povo e o seu Deus. Vamos ler Oséias, capítulo 8, versículo 14. Tomem nota, porque Israel se esqueceu do seu Criador. Portanto, diz que Deus aqui queixa-se que Israel se esqueceu do seu Criador. Isto é verdade. Se nós perguntarmos às pessoas quem é o seu Criador, é Deus. Mas como é que você se lembra que Ele é o Criador? Diz aqui o texto: porque Israel se esqueceu do seu Criador, porquê? Porque edificou palácios e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades e ele consumirá os seus palácios. Portanto, Deus se queixa que o abandonaram, esqueceram-se. Antes de se virar para Deus, começaram a ser construtores de palácios, de cidades, de tudo o que pode preencher o vazio do ser humano que não preenche. Portanto, este foi o futuro de Israel, foi o passado de Israel, é o futuro de Israel, é o presente de Israel, é sempre a mesma história. O povo anda entretido e Deus se queixa. Por isso que muitos hoje em dia vão para as igrejas, não entendem quem é o próprio Deus. Vamos ler alguns textos ainda mais em Oséias, que diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento.
Isto está em Oséias 4:6. Muito conhecido este texto, não é verdade? Mas isto tem a ver com o conhecer Deus. Conhecer Jesus, conhecer o Pai, conhecer o Filho. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. O povo de Deus pode rejeitar o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento de quem é o próprio Deus. Como é que Ele é? A essência. Como é que é Deus? Eu se perguntar às pessoas, como é que você vê Deus? Como é que você conhece Deus? Você conhece Deus? Como é a constituição de Deus? Será que Ele é físico? Material? Ou será que é uma partícula espiritual que está aí dentro do seu ser? Nada disto é verdade. Mas as pessoas não sabem quem é Deus. Por isso aqui diz: o meu povo foi destruído, ou seja, foi desconectado, desapercebido, elaborou, ou não elaborou, a dimensão de Deus e caiu em muitos enganos. O meu povo foi destruído. E Satanás está interessado em destruir o povo de Deus porque Satanás odeia Deus. E então ele quer destruir a família de Deus, quer destruir a divindade, quer destruir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que ele quer destruir. Porquê que ele quer destruir? Porque as pessoas não entendem que, não conhecendo estas pessoas da divindade, estão desconectadas, estão sem religião. Aqui a parte da religião, Satanás procura destruir a religião verdadeira. Procura pôr as pessoas a pensar coisas, como eu diria, doidas, as pessoas são doidas. Então o povo foi destruído. Foi por causa disso. Satanás destruiu-lhes a semente, a verdade. E diz mais: porque como uma vaca rebelde, está no versículo 16, capítulo 4, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel. Quem é Israel? É o povo de Deus. Quem é a vaca? É uma comparação. É uma comparação como uma vaca rebelde. Eu não conheço vacas rebeldes, não conheço. Mas aqui diz que a igreja se tornou como uma vaca rebelde. Epá, isto é forte. Muito forte. Uma pessoa rebelde, ainda se entende que há homens rebeldes, mas quando diz uma vaca, quer dizer que anda procurando, anda destituída do amor de Deus, do amor paterno, do amor filial, do amor conjugal do Pai, com o amor conjugal de Deus. Então é uma vaca rebelde, vai atrás de tudo. É essa a conotação ou a frase que quer dizer. E mais, há muito mais. Vamos ver agora, Isaías capítulo 1, também mostra a realidade deste contexto. Vamos ler Isaías dentro deste contexto. Aí está, Isaías capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Portanto, o boi conhece o seu dono, o boi conhece o seu possuidor, a jumenta conhece o seu dono, mas Israel não conhece o seu Criador. Não conhece, diz aqui, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Não entende.
Mais, ver Isaías 5:4. Que mais se podia fazer à minha casa, à minha vinha, perdão, já estou a traduzir a parábola. Que mais se podia fazer à minha vinha se eu não lhe tenha feito, que eu não lhe tenha feito. E eu, como esperava uvas dela, esperava que fosse uma vinha produtiva de uvas boas, e produziu uvas bravas. Portanto, uma uva amarga não gosta, ninguém gosta. Deus não produziu uma vinha para produzir uvas amargas, produziu uma vinha, que é a igreja, para produzir bons frutos. Portanto, a igreja é a vinha, o vinhateiro é o Pai, é Deus, e ele queixa-se mais uma vez que a videira não produz o fruto para o qual ele diz que tratou-a, ele diz que tratou-a, que lhe dei um trato, como esperando ele que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Mas, vamos ver Isaías capítulo 10, versículo 22, que diz: porque ainda que o meu povo, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o resto dele se converterá. Há esperança. Então diz que aqui há esperança, mas diz que a maioria não encontra Deus. Não conhece Deus. A maioria, ainda que Israel seja a maioria, ainda que o meu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o resto. Só o resto. Eu quero fazer parte desse resto. E você? E o amigo? E o irmão? Quer fazer parte desse resto? Venha daí. Vamos conhecer este resto. Este povo que conhece. Diz que só o resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando da justiça. Portanto, vai haver uma separação das águas, como costuma dizer. Vai haver separação entre o trigo e o joio. Ainda que haja uma seara muito grande, só vai haver pouco trigo. Eu queria se concentrar nas câmaras. Há uma câmara que está diferente da outra. Só queria pôr uma câmara mais desviada para aqui. Bom, parece que vou acertar desta vez. Ainda não foi desta. Só mais um bocadinho. Para não ficar descentrado ali na câmara 2. Vamos só pôr mais um bocadinho para cima. Tenha um bocadinho só de paciência no YouTube. Porque no Facebook estão a entender que estava descentrado. Mais um bocadinho, se me dão licença, só mais um cheirinho, como costuma dizer. Pronto, desta vez vai ficar assim e assim fica. Ok, então vamos continuar. Então estávamos a ler em Isaías capítulo 10. Estávamos a ler em Isaías capítulo 10 e vamos ler agora Oséias outra vez, capítulo 2. Agora vamos outra vez a Oséias, capítulo 2. Já estou lá. Oséias, capítulo 2, versículo 11 a 13. E diz Deus assim: e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. Isso é o que o povo gosta, fazer festas. Ajuntamentos, fazer festas, seja festas religiosas, aqui festas religiosas. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz ser dela. É esta a paga que me deram os meus amantes, e eu pois farei deles um bosque, e as feras do mar, as bestas feras do campo as devorarão.
E no versículo 13 diz assim: e sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, andou atrás dos seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Como estão a ver, Deus tem muito que se queixar de mim. De nós, não é de mim. É de nós também, é de mim. É de cada um de nós. O que é que Ele diz? Que nos vai visitar e vai ter ciúmes, vai dizer, aqui como diz, ai, eles andam com namorados. Com namorados quer dizer, andam com a meretriz. Se andam com a meretriz, estão adorando um Deus falso. E por isso tem-nos falta essas pessoas que andam com a meretriz, têm faltas de quê? De conhecimento. E está falando do povo de Israel. A história repete-se. Lembra-se a história de Israel? O que é que aconteceu? Diz aqui que eles foram atrás de Baal. Foram atrás de Baal. Como hoje, muitos hoje andam atrás de Baal. Não de Baal literal, mas de Baal de todo o género. Só uma maneira de fazer as coisas diferentes. É arrependimento. Então, o que é que devemos fazer? Agora vamos voltar-nos para Deus, como diz a Bíblia, em Oséias 6.3 diz assim: voltemos para Deus. O que é que Oséias 6.3 diz? Conheçamos, e queria fixar nesta palavra, conheçamos, porque temos que conhecer. Agora vamos começar a conhecer Deus. Se é que não conhecemos, temos que conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. E a Ele, Deus, a nós virá como a chuva serôdia. Aqui repete duas vezes: como a chuva serôdia que rega a terra. Meus irmãos, meus queridos irmãos, estamos passando por momentos difíceis de seca, extremamente seca. Sabem? E pessoas como eu, que vivem na agricultura, que têm a agricultura, precisam muito de água. E então nós compramos, armazenamos a água, compramos contentores de água, para reter as águas da chuva, porque não é água. Retemos as águas que vêm e as desviamos para os nossos poços. E quando chove, por acaso, ontem choveu, antes de ontem choveu, e hoje choveu, ainda há um bocadinho choveu, e eu disse: olha a chuva! Já é uma bênção grande! E a terra que nós temos, o que é que acontece? Fica a produzir. Nós olhamos para a terra maravilhados. Olhamos, olha, que grande rega, que vai produzir. Nós não íamos produzir, nós íamos ter uma terra árida, que não ia produzir as nossas hortícolas, as nossas batatas, as nossas cebolas, o milho, os frutos, os legumes, os mirtilos, essas coisas, as uvas. E nós olhamos para aquilo e dizemos: não vai produzir. Mas veio esta chuva que derramou, encheu os nossos depósitos e ficámos todos contentes. E nós, como cristãos, devemos ficar agradecidos. E aqui então diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. Uau! Gloriosa! E Ele a nós virá como a chuva. Quer dizer, nós estávamos secos, nós não percebíamos. E agora Deus diz que derramará a chuva, como a chuva, e nos virá a nós como a chuva. Que comparação que Ele está a fazer, que nós precisamos de chuva. Então, aqui diz como a chuva, e como a chuva serôdia, que é derramamento
do Espírito Santo para conhecermos Deus. Aqui está a dizer muitas coisas. A principal é que nós, para conhecermos Deus, precisamos do derramamento do Espírito Santo. E como é que nós conseguimos perceber que estamos a receber a chuva de serôdia? Quando nós, como diz a Bíblia, não temos que perguntar a ninguém quem é o Senhor. Virá o tempo e dizer, quem é o Senhor? Não há necessidade, porque cada um saberá quem é o Senhor. Porquê? Porque o Espírito Santo se foi derramado. E quando o Espírito Santo é derramado, todos nós passamos a ser testemunhas de Jesus. É ou não é verdade? Eu não ia contar o plano todo, eu não estava para contar esta parte, mas tive que revelá-la agora. Não fazia parte do meu plano contá-la, mas é isso que acontece. Deus precisa de se revelar através do Espírito Santo. O Espírito Santo revela Jesus. O Espírito Santo revela Jesus, é o que diz aqui. Como chuva serôdia, regará a terra sou eu, a terra somos nós. Se nós produzimos agora fruto, então podemos produzir as obras do Espírito Santo, que é revelar Jesus. Vamos ver isso mais adiante, que isso é verdade. É o que está escrito em São João, mas vamos ler até chegar lá. Então, continuando. A obra de Deus deve ser levada avante com perseverança. Isto está no livro Refletindo a Cristo, na página 151. Eu vou ler a frase só. É só uma frase de 5 ou 6 palavras. A obra de Deus deve ser levada avante com perseverança. Portanto, a obra de Deus deve ser levada avante com perseverança. Isto está frisando a conhecer, prossigamos em conhecer ao Senhor. É cativando, lavrando, produzindo, derramando, estrumando, pondo-nos à disposição. Diz ali, no Refletindo a Cristo, que não devemos ficar acanhados. Não devemos ficar acanhados, nem física, nem mental, nem espiritualmente. Devemos desenvolver cada dia. Devemos aprender, como eu digo, novas técnicas vindas de Deus para, e a noite diz para que devemos prosseguir em conhecer Deus, também é matéria física e também matéria espiritual. Tudo acompanha. Nós devemos manter a nossa saúde física, saber manter o nosso corpo e saber as coisas que nos rodeiam, saber o bem e o mal que existe, descobrir coisas novas, descobrir, não é segredos, mas todos os dias aprender coisas novas das coisas terrestres e das coisas celestiais. Não podemos descobrir nenhuma nem outra. Há pessoas que só descobrem coisas celestiais, não é assim que acontece, e há pessoas que só descobrem coisas espirituais ou coisas só terrestres porque lhes convém só. Mas isso vai-lhes deixar sem conhecimento de Deus. Helena White e o Espírito de Profecia ensina-nos que nós devemos elaborar a nossa vida no campo intelectual, físico e espiritual. Isto é muito importante, porquê? Porque eu vejo em mim mesmo, quando eu trabalho muito, nesta semana trabalhei, confortei, fiquei por dizer que não queria trabalhar muito mais assim, é exagerado, porque eu sou assalariado, e fiquei muito cansado. E quando fico muito cansado, o que acontece? Não tenho vontade para estar a falar, para estar a trabalhar nas coisas espirituais. E então dedico-me pouco. Isto não convém. Também nós devemos elaborar planos para desocupar-nos de todos os trabalhos, dos trabalhos que nos ocupam muito tempo, para ficarmos com tempo, para conhecermos, para desenvolvermos a ciência de Deus, a ciência da teologia, a ciência de conhecer Deus. Muitas pessoas trabalham tanto, são tão trabalhistas,
São superdotados, os alunos são superdotados, que chegam à igreja e dizem que são uma bênção, pois levam uma grande quantidade de dinheiros, ou que são uma bênção. Não é isso uma grande bênção. Uma grande bênção é ter o seu trabalho diário e ter tempo para estudar a sua Bíblia, tempo para estar a conhecer Deus. Vamos ler mais textos, que agora é que vamos entrar mesmo, como eu dizer, no epicentro da mensagem. A vossa atenção para agora, muita atenção, a vossa redobrada atenção, a vossa fé em Jesus aqui. Vamos ver como é Deus. Vamos ler e sentir como é Deus. Como é que é Deus? Quem é este Deus em que nós devemos conhecer? Podemos ler muitos textos, eu escolhi 2 ou 3. O Salmo 147. Escolhi o Salmo 147, versículo 4. Leiam comigo. Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é este Deus, grande é o nosso Senhor, e grande poder, e seu entendimento é infinito. É este Deus que eu gosto, que eu tenho, que eu amo, que eu acredito, que conta as estrelas, conta o número das estrelas, e sabe quantas são? É o infinito. Pai, não consigo saber quantas estrelas são. Deus é correto. Eu não sou correto. Não estou muito diferente. Não sou igual a Deus. Não posso ser. Ninguém é igual a Deus. Mas temos que admirar essa pessoa que é Deus, que conta o infinito. Conta os bilhões e os trilhões de estrelas. E mais. E chama cada uma das suas estrelas pelo seu nome. Nós conhecemos alguns nomes como Cassiopeia, Ursa Maior, Ursa Menor, outras estrelas mais fáceis de falar, como também Orião, ou a constelação de Orião. O Sol é uma estrela, e todas as estrelas que existem têm um nome dado por Deus. Ai, que grande Deus que nós temos! E diz que todo o seu entendimento é superior a qualquer pessoa, é infinito, é super. Eu gostava de estar sempre com Deus, porque qualquer dúvida que eu tivesse, me socorria de Deus e perguntava: Senhor, eu não sei, diz-me como é. E Deus responderia. Mas não temos acesso direto a Deus. Então como é que podemos fazer? Estamos agora numa dificuldade tremenda. Estamos longe de Deus. Eu gostaria de ir buscar um casaco, porque vamos agora investir-nos de respeito. O casaco ficou aqui. Eu já trouxe o casaco. Ele deve estar aqui na sala. Está aqui na sala. Para começar, gostaria de contar uma pequena história que já contei. Ou se não a contei, vocês vão se rever nessa história. Quando aparece o Zé Augusto na minha vida, várias vezes, não é? Como é que eu falo? Ele, quando ia falar de Deus, ele ia com todo o respeito. Há pessoas que não têm esse respeito e vêm a fazer vídeos, vão-se apresentar a fazer vídeos de t-shirt e alguns até com boné. Podem dizer que são carecas, mas ou o apóstolo Paulo era careca. Mas o que é que tem a ver o respeito com o boné? Meus amigos, eu não ia falar com o presidente de qualquer confederação, de qualquer universidade, ou um presidente até do meu patrão, ou falar com o meu patrão de boné.
falar como o Presidente da República de boné. Quanto mais, irmãos, meus amigos, meus senhores e minhas senhoras, queridos estimados ouvintes, quem é que ia perante Deus falar de boné? Isto é irreverência. Por isso, eu vi isto de uma maneira diferente, que quando acabar, tiro logo. A primeira coisa que eu quero tirar é isto. Eu sinto-me, às vezes, incomodado. Não estou habituado, não é que eu gosto, eu até gosto, mas existe uma uniformidade. Agora, durante estes dias está a haver a comemoração da Rainha da Inglaterra. Vocês acham que aquelas pessoas que vão ali apresentar-se perante a Rainha da Inglaterra, mesmo que seja um varredor, vai assim à frente dela, quando tem uma reunião com ela, para receber a bênção, as pessoas vergam-se, e vai ali um presidente falar com ela, vai ali um bispo falar com ela, vai um cardeal, como é que eles vão vestidos? Ui, preto e vermelho, com umas coisas que vão de pompa e circunstância, que eles vão à rainha e vergam-se perante a rainha, perante a vossa majestade, e vão perante uma pessoa humana, que eu diria que não tem valor perante mim, não tem nenhum valor. Mas Deus tem muito valor. Muito. Todo valor, não é? Então como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Numa super reverência, como diz a Bíblia, em silêncio, reverentemente. Vamos ver que é assim. Por isso, muitas pessoas perderam o equilíbrio, andam desequilibradas e andam a pregar de boné, de chiclete na boca, sei lá, andam a chupar chupa-chupa e a pregar. Isto é uma comparação. Parece que vão para a praia pregar, eu diria, de cuecas, pregar cuecas. A ver só as cuecas, não é? Olha, irmãos, eu estou a dizer isto porque conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus. Eu não li o texto hoje, mas já li isso várias vezes. Nós podemos fazer só o culto, só sobre a reverência de Deus, e vamos ver que Deus, quando está a ser adorado, está com um séquito de anjos prostrados, com as asas a cobrir o seu rosto. E são anjos, não é? São altas figuras de Estado. E estamos a falar da família de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, investidos da sua divindade. Eu falei muito bem. Eu queria dizer, são tão elevados em divindade que para compreendê-los, para eu compreender, para cada um compreender, precisa de deixar os seus preconceitos. Preconceitos que tem de que ouve falar, por exemplo, que Deus é uma pessoa só, ou duas, ou três, numa só. Vamos ler, vamos estudar isso. É isso que estou aqui a tentar. Não é tentar, é fazer com que isso seja anunciado. Como é que é? Vamos continuar, temos que conhecer mais. É que a dificuldade toda está, se não conhecermos Deus, não podemos descrevê-lo. Reparem, vamos ler Isaías, já li. Isaías, podemos ler agora a seguir, vamos ler Isaías, vamos ler. Estamos marcadinhos para ler aqui. Isaías 40, 10, 11, 15, 22, 23, 26, 31, aqui. Vamos ler, eu vou ler com calma. Isaías 40, 10, diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam, e ele guiará mansamente. Este Deus é um Deus
muito amoroso. É o bom pastor. Então quem é este bom pastor? Vão descobrir. Vamos ler o versículo 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Quem é este o Senhor Jeová? Que vem, que virá com forte braço. É Jesus que ele virá. Mas, então estamos a falar de Jeová. Aqui está a dizer que é Jeová. Mas este Jeová diz que virá com forte braço, dominará. Eis que o seu galardão vem com ele para dar. Quem é que dá o galardão? É Jesus. Como pastor, é Jesus. Mas, no versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. E eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Vamos ver mais, no versículo 22. E ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vá os juízes da terra. É Jesus novamente. É Jesus que estendeu os céus, é o Criador. Mas em Isaías 40 continua no versículo 26 em diante até ao fim. Diz assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta própria o seu exército, quem a todos chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, que são as estrelas, e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma delas lhe faltará. Todas as estrelas estão ao seu comando. Pois, porque dizes tu ao Jacó, e tu que falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. E Deus agora diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, quem é este Deus? Diz o Senhor. Quem é o Senhor? O Criador. No versículo 28 diz quem é o Criador? O Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Agora vão ver que é Jesus que está a falar. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, reparem agora, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. De quem é que está a falar? Está em Isaías 9:6, acho que é em Isaías 9:6, a profecia de Jesus que diz isso. Por outras palavras, quando Jesus ainda não tinha vindo à terra. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, quem é? É maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte. Quem é este Deus forte? Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem está a falar? De Jesus. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. É Deus, então, na pessoa de Jesus. Vamos a falar, principalmente hoje, porque temos que reivindicar para Jesus os atributos divinos que foi agora anunciados como o Senhor, Jeová, Criador, Consolador, Mantenedor, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte e Pai da eternidade. E Deus forte. Então, estamos a falar
de quem? Não é do Pai, é do Filho. O Filho tem todos os atributos de Deus. É Deus. Jesus tem os atributos do Pai, porque é igual ao Pai. Nós vamos ver isso à frente, porque o nosso estudo é muito prolongado ou muito profundo. Vamos ver se a encarnação foi uma revelação da divindade do Pai. E podemos ver isso em cada obra, diz Helena White, esta frase de Helena White. Sua encarnação, diz Helena White, foi uma revelação da divindade de quem? Do Pai, mas dele, de Jesus também. E podemos ver isso em cada obra de suas mãos. É você a obra das suas mãos, irmão. Sou eu a obra de suas mãos. É essa a obra. Está em Parábolas de Jesus. Eu não apontei a página, mas se puserem na internet, no Google buscar sua encarnação foi uma revelação da divindade, e podemos ver isso em cada obra de suas mãos, por Parábolas de Jesus em Illinois, aparece lá a página, porque há várias edições. E Jesus é Deus. Vamos ver que Jesus é Deus mais nos Evangelhos. Agora estamos aqui já no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Agora Jesus passou a ser humano. E vamos ver como é que Jesus se identificava com Deus, com a divindade. Ou como é que ele se identificava com ele mesmo. Quem era ele? O que é que ele dizia dele mesmo? O que é que nós dizemos dele? O que é que as Escrituras dizem dele mesmo? Em Mateus 13, no versículo 34 e 35, diz assim, Mateus 13, 34 e 35. Tudo isto que Jesus estava aqui a dizer, Jesus dizia por parábolas. Ele ensinava por parábolas à multidão e nada lhes falava sem parábolas. É muito difícil compreender, é muito difícil falar às pessoas por parábolas. Mas Jesus conseguia estar ali a fazer muitas histórias, a contar muitas verdades e sempre a falar por parábolas. E as pessoas ficavam, não entendo nada. Porquê? Porque Jesus era muito sábio, muito sábio, muito sábio e muito sábio, que só cantava-lhes coisas que eles ficavam a perceber mais tarde. Então, olhem o que diz o versículo 35, para assegurar aquilo que a Bíblia diz, não é o que eu digo, é o que a Bíblia diz. No capítulo 13, versículo 35, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que disse. O que é que o profeta disse? Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei. Eu vou ler mais devagar. Publicarei. Reparem o que é publicar. Publicarei coisas ocultas. Coisas ocultas. Publicar coisas ocultas. Jesus publicou então coisas ocultas e aqui continua dizendo que é desde a criação do mundo. Uau! É que Jesus estudou, ele era o Criador e estudou isso e falava isso como sabedoria, como coisas que nunca foram ditas. Sim, nunca ninguém disse aquilo. Ele nunca falou nada que os homens nunca se admirassem. Aí está uma divindade, ou seja, Jesus é uma parte da divindade, Deus é 3 pessoas, Jesus é uma parte, é a pessoa da segunda parte da divindade que fala aqui em cada atributo que ele tinha, era Deus. Se ele fazia um milagre, era Deus. Se ele fazia uma obra, era Deus. E nas suas palavras, nas suas parábolas, nos seus ensinos, era uma pessoa como fosse que é Deus. Como fosse, quer dizer, como as pessoas até diziam, o que é que chegaram a dizer? Se tu dizes que és Deus, estás tramado. Foi ou não foi?
Quando as pessoas dizem isso a Jesus, estavam a dizer que ele estava a falar como se fosse Deus. E então Jesus disse: não, mas eu falo porque sou Deus. Em cada lírio, diz Ellen White outra vez, lemos: Deus é amor. Em cada obra da criação, lemos que Deus é amor. Mas foi em Mateus, capítulo 6, 28, 33, que Jesus fala nisso. Portanto, Jesus, como eu costumo dizer, falava muito pouco. Eu já estive a pensar um bocadinho no aspecto. Porque é que Jesus falava pouco? Porque falava muito forte. Quando falava, era como um rei. Sabem que um rei, quando tem um reino, um rei não está sempre a falar. Ele tem aquela hora, ou tem aqueles minutos, tem aquelas reuniões, onde ele fala. Mas antes ele tem que pensar, tem que elaborar um plano, não é um esquema, é pensar sabiamente o que há de falar. E quando fala, é uma escritura. É por isso que ele é o rei. Porque pensa mais, não é que pensa mais que os outros. Os outros pensam muito, mas não acertam. É que o rei pensa para dar certo. E há reis que não dá certo, infelizmente. Infelizmente, cada vez há menos. Mas um rei, mesmo sendo um rei fraco, pensa melhor que os outros, que ainda são mais fracos que o rei. Mas quando é um rei verdadeiro, e neste caso é Jesus, ele falava pouco. Porque 3 anos e meio a falar, não temos muita coisa. Temos os Evangelhos. E se lermos os Evangelhos, lemos em 2 dias, não é? Nós vamos ler os Evangelhos, aquilo dava para ler uma semanita, não é? E Jesus não falou uma semana. Jesus falou durante 3 anos e meio. Mas só há registro daquilo que ele falou quando ele falava. Porque Jesus pensava antes de falar. E pensava como é. Pensava desde a criação. Coisas ocultas. Então ele publicava, ele ia buscar coisas que conhecia e que as pessoas não conheciam, que estavam ocultas, os segredos da criação, os segredos da vida. Ele dizia e revelava. Então, é ou não é Jesus divino? Sim, Jesus é divino. Porquê? Porque Jesus é divino. Porquê que Jesus é divino? Porque Jesus é o Criador. É o autor e consumador da criação. É o autor. Aqui tenho um pensamento que li e que escrevi logo na minha Bíblia, porque era quando leio e escrevo, é porque é uma nota muito importante. E diz assim, Jesus, diz acerca de Jesus, em seus ensinos da natureza falava Cristo das coisas que suas mãos haviam criado e que possuía qualidades e faculdades que ele próprio lhes havia comunicado. Portanto, ele é que sabe como é que fez e sabe explicar, como eu costumo dizer. Quem é que formou o mundo? Quem é que pode explicar o mundo? É ele! Estão a ver? É por isso que nós devemos gostar de Jesus, não só gostar, não só conhecer, não só apreciar, mas adorá-lo, honrá-lo, prestar-lhe culto, homenagem, reverenciá-lo. Isto é que é conhecer Deus. Não é saber as coisas que ele fez, como ele fez. É dar-lhe atenção às palavras dele. Porque ele revela-nos. Eu gostaria de dizer assim, eu não tenho dúvidas nenhumas acerca da minha vida, porque eu consultei sempre Deus. Isto não é verdade, porque muitas pessoas têm muitas coisas que fizeram, como eu, que não foram da vontade de Deus. Eu não estou a dizer que errei na minha vida completa, mas há uma parte da minha vida que não gosto. Todos temos partes da nossa vida que não gostamos, não gramamos. Traz-nos dissabores e traz-nos consequências até agora. E arrastam-se. Quer seja na saúde física, mental e até espiritual. Portanto, nós, quando vamos a Jesus, quando conhecemos este Deus,
nós dizemos, além de ser que Ele é divino, que Ele é potente, que Ele é o Criador, por aí fora, dizemos assim, não, mas é que eu tenho o testemunho que Ele é Deus na minha vida. E quando isso acontece, meus amigos, não há não há nenhuma eloquência que seja maior testemunho do que uma vida transformada, uma vida conduzida por Jesus. Vamos a terminar, mas ainda de terminar vamos a meio. Ainda temos alguns textos para estudar. Diz Helena White que Jesus não recebe vida de ninguém. Não recebe vida emprestada. Ele tem vida. Ele tem vida. E como é que nós podemos comprovar isso? Ele próprio diz. São João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Portanto, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Eu vou explicar isto por outras palavras, daqui a segundos. E ele estava no princípio com Deus. Reparem, ele estava no princípio com Deus. E agora, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Está a falar de Jesus, certo? E Ele é o Verbo, certo? Que estava com Deus, certo? Desde o princípio estava com Deus, certo? Quem é que está a falar? Quem é estas duas pessoas? Está aqui duas pessoas. Ele estava no princípio com Deus. O Filho estava com Deus. Ou seja, estava com a família dele. Quem era a família dele? A família celestial é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? Não há dúvidas, eu não tenho dúvidas. A família celestial, a divindade, são três pessoas celestiais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui diz que no princípio... Quando é que foi no princípio? Quando é que foi no princípio? Não sei. Você sabe. Se você souber, está enganado que está a enganar o que você não sabe. Ninguém sabe. No princípio, era o Verbo, já era. Quer dizer, já existia. Não tem existência. Não tem pré-existência. Não recebeu pré-existência de ninguém. Não recebeu pré-existência. Ele não veio. Ele chegou ali e disse, agora vou existir porque não existia. E recebo do Pai vida. Onde é que ele disse? Não li. O que diz a Bíblia é que o Pai gerou o Filho. Isso é uma maneira de dizer o quê? Aqui diz que estava com Deus. E ele estava no princípio com Deus. Ora, se estava, isto não se compreende no comportamento mental humano, porque o Pai, nós humanos, geramos um filho. Um gato gera um gato. Uma serpente gera uma serpente. E diz que o Pai gerou o filho. O que isto quer dizer? É diferente do que o ser humano diz que gera um filho. Porque um ser humano, um homem não gera um filho. E o homem, aqui um homem só, um homem na Terra, não existem mulheres, um homem não gera um homem. Porque não sou criador. Se eu fosse, então gerava uma cópia, logo no princípio, um clone, chamamos uma cópia, mas não é uma cópia. Gerava um filho, não é uma cópia. No Facebook existem muitos Fernandes Ferreiras. Desde que eu entrei para o Facebook existe Fernando Ferreira e eu. Existe Fernando Ferreira, pois, clones copiados. Porquê? Porque todos gostavam, alguns até gostavam mesmo. Não sei porquê, não sou diferente, não sou especial. Mas pronto. Põe Fernando Ferreira. Até tem foi o meu nome, o meu primeiro, Manuel Fernando Ferreira.
Até sabem que eu sou Manuel. Até parece que sabem, mas alguns até nem sabem. E põem. Mas a maioria, alguns puseram Fernando Ferreira. Eu sou responsável pelo Facebook deles? Não. E eles até me tratam por pai. Até dizem pai. Muitos dizem pai, mas eu não sou pai. Pronto. É para explicar que eu, ao gerar um filho, ou muitas pessoas a querer ser meus filhos, não sou eu. São eles. Mas Deus não se trata de cópias ou de se passar por filho. Existe o pai. E o pai gerou o filho quando? Quando? Não sei. Porque aqui diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio. Ora, estava no princípio, quando é que foi gerado? No princípio. Quando é que é o princípio? Então, gerado no princípio. Então, o pai apareceu, o filho apareceu. Quer dizer, eu vou dar uma explicação humanamente. Desculpem se não entendem, eu também não vou entender o que vou dizer. Eu vou dizer aquilo que entendo. O pai, no princípio, gerou o filho. Saiu o filho. Pronto. Duas pessoas, mas estavam ali já. No princípio. Entenderam? Também não é para entender. É só para dizer que gerou o filho. Mas foi no princípio e sempre esteve no princípio, porque estava no princípio com Deus o filho. Então, como é que... Não levou tempo, como é que costuma dizer, não foi uma gestação, não foi embrionário, não recebeu nada. A palavra gerar, no nosso contexto humano, é uma coisa diferente no contexto divino. Porque aqui diz que Ele era Deus desde sempre. No princípio era o Verbo, é Jesus. Estão a entender como a dificuldade, que não é dificuldade nenhuma, em ter duas pessoas diferentes, não é iguais. Jesus é uma coisa, o Pai é outra. Vamos já ver isso. Aparecem em simultâneo, no princípio, que é a divindade. Nunca vamos saber tudo, mas estas coisas, duas coisas, ou estas coisas que eu falei até aí, temos que saber, temos que estudar. Eu não ando a perguntar, como costuma dizer, pastor, como é? Eu nem sei dizer os nomes todos, nem sei dizer nenhum, nem quero dizer nenhum. Eu não ando a perguntar. Se alguém diz, se puserem-me aqui 10 pastores a falar deste tema, todos eles vão falar diferente de todos. Ou de mim. Pronto. E eu posso estar de uma maneira e cada um apresenta de outra maneira. Uns podem divergir um bocadinho, outros podem divergir o outro bocadinho e alguns podem ir ao mesmo encontro desta mesma ideia. Mas há um ou outro, ou dois ou três, no meio de 10, que divergem completamente da mesma ideia. A quem é que eu devo seguir? A nenhum deles. Eu devo seguir o método que estou a apresentar. Está escrito. Eu nunca apresentei nenhuma passagem bíblica fora de contexto. E apresentei todas as passagens dentro de contexto. E não vou apresentar mais. Ora, reparem. Vamos lá. Quem é o bom... Não é quem é. O que é... O Salmo 23, quem é o pastor? Volta um bocadinho atrás. É só para perceberem. O Salmo 23, nem vou ler. O Senhor é o meu pastor. Quem é que o salmista estava a falar? Quem era? Era Yahvé. Ele estava a dizer, o Senhor Jeová é o meu pastor. Será que é Yahvé? Ou que é Jesus? É o que é. Vamos ler São João 10:11. Está lá a resposta. E eu sou o bom pastor. São João 10:11 diz, eu sou o bom pastor. Então Jesus então é o bom pastor. É o Senhor Yahvé. Mas são duas pessoas. São duas pessoas. Vejam o contexto. Uma só. Vejam o contexto. São duas pessoas. É o Senhor Jeová e é o Senhor Jesus. São duas pessoas, não se parecem?
Vamos ver o contexto. São João 6, 36, 37. São João 6, 36, 37. São João 6, 37 a 40. Vamos ver com calma. Tudo o que o Pai me dá me virá a mim. Todas as pessoas. Está a falar que todas as pessoas que vêm a Jesus foram enviadas pelo Pai. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Portanto, o Pai é que tem o plano. E Jesus o cumpre. Porque eu desci do céu, e o Pai ficou no céu. O Pai ficou no céu. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Portanto, Deus, o Pai, enviou o seu Filho à Terra para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, no versículo 36, 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de que todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quem que ressuscita? Quem é que ressuscita? Aqui entra a possibilidade de dizer que Jesus é o que ressuscita. Então, o contexto. E obrigado a Deus, porque Ele tem sempre aqui as suas palavras que nos ajudam a compreender quem é que tem a divindade. Portanto, parecem duas pessoas distintas da divindade, que são, mas no entanto têm o mesmo propósito, o mesmo plano, o mesmo querer e o mesmo poder. E diz a Bíblia que o Pai deu o poder a Jesus e o poder de ressuscitar. Quem é que pode ressuscitar mortos? Só Jesus. Deus é uma família unida desde o princípio, desde o início. E eles se reuniram para formar o nosso planeta, eles se reuniram para planear o seguro da nossa salvação. Portanto, é uma família. Para isso, Jesus veio ao mundo e Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. São João 14, 6. Não é verdade? Não é verdade? O que é verdade? São João 14, 6. E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E agora tomem nota. Ninguém vem ao Pai. Eu estava a dizer assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos agora aqui uma dicotomia. Um problema. Dicotomia quer dizer, temos aqui duas coisas numa só. Ninguém vem a Ele, diz a Ele. Ninguém vem ao Pai. Eu estava a indicar para Ele. Senão por mim. É difícil de explicar, já vos digo. Então, Ele é o Pai? Não. Calma aí. Ninguém vem ao Pai. Ele está a dizer que ninguém vem. É porque Ele tem o Pai. Percebem? E continua no versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, está aqui agora a explicar, se me conhecesseis a mim, já não é o Pai, já não está a falar que Ele é o Pai. Se vocês me conhecessem a mim, também conhecerias a meu Pai. Estão a ver como é diferente agora a gramática? E já desde agora o conheceis. E temos o visto. Outra vez a dicotomia. As duas coisas muito complicadas de explicar. Mas que Jesus diz: quem me conhece a mim, vê o Pai. Reparem outra vez. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai. Ele está a dizer: quem conhece uma pessoa, conhece a outra pessoa. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. E agora existe o espanto de muitos. Como Jesus, como o Filipe se espantou. Oh, eu não estou a entender nada. Ele não estava a entender isto. Ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. No versículo 8, 14, 6 a 8 agora. Mostra-nos o Pai o que nos basta. Olha que dificuldade tremenda. Muitas pessoas têm uma dificuldade deste tamanho chamado acreditar no que Jesus está a dizer, não é o que Jesus é. Jesus diz uma coisa e o que Ele disse quer dizer aquilo que Ele disse.
Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe. O que é que Jesus queria dizer? Conhecido outra vez. Esta palavra conhecido desde o princípio de Oséias 4:6. Conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é através do seu Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu posso dizer, podíamos dizer assim: eu tenho um filho, podíamos dizer de outra maneira, eu tenho um pai que vocês não o conhecem. Mas posso dizer que vocês conhecem o meu pai porque eu sou igual ao meu pai. Mas o meu pai vocês não conhecem. Ele nem está cá. Nem sabem onde é que ele mora. Nem sabem se ele está vivo, se está morto, não interessa. Mas vocês não o conhecem. Mas quem me conhece a mim, conhece o meu pai. O Fernando Ferreira tem um pai, como todos vós. Todas as pessoas têm um pai. Mas é um pai terreno. E há filhos que são tão parecidos com o pai que dizem assim: ele é mesmo parecido, é tal cara chapada do pai. E outros dizem: mesmo no andar, mesmo no falar, mesmo nos tiques, mesmo até vai ter os mesmos gostos, as aparências, as mesmas tendências. E isso está nos nossos genes. Já nascemos com isso. E então vamos ou aperfeiçoando, se temos um conhecimento com o nosso pai, vamos nos aperfeiçoando e vamos nos dedicando e vamos conhecendo, porque isto começa desde a infância, e vamos ficando não iguais, não é? Não iguais, mas, como diz aqui, conhecereis. Conhecer é uma coisa e ser igual é outra. O meu pai era diferente de mim, não é? Era muito diferente. Mas quem me conhece a mim, ou quem conheceu o meu pai, diz que sou igual a ele. Parecido. Tenho semelhanças. Por acaso, há umas grandes semelhanças. Mas também há uma grande diferença. Mas entre o Pai do céu, e Jesus do céu, Jesus também é do céu, é divino, são semelhantes. Não são iguais. Uma coisa é ser duas pessoas semelhantes e outra coisa é ser iguais. Vamos dizer de outra maneira. Alguma vez vocês viram na Bíblia que alguém viu o Pai? Alguém disse: ninguém viu o Pai. Há textos bíblicos que ninguém mais viu o Pai. Até dizem que ninguém viu Deus. Nunca ninguém viu Deus. Não é o Pai que está a falar. Nunca ninguém viu Deus. Porque não há texto nenhum como é que é Deus, o Pai. Mas há muitos textos que falam do Pai. Mas nunca ninguém viu Deus, o Pai. Mas aqui nós podemos dizer que os textos nos narram a concordância bíblica, o Novo Testamento, os Evangelhos, nos explicam, nos revelam o Pai. Mas nunca vimos ali o Pai. Vimos, foi Jesus. Estão a ver como a divindade do Pai e a divindade do Filho são distintas. Não são acopladas, como se costuma dizer. Não é uma trindade. São duas pessoas diferentes que atuam em momentos diferentes. Quando Jesus nasce, o Pai vê. Quando Jesus é batizado, o Pai vê. Quando Jesus vai para o seu ministério, quando Jesus vai para o deserto, o Pai vê. O Pai esteve sempre atuando na vida de Jesus. E diz a Ellen White que todas as manhãs Jesus ia ter com o Pai pedindo o batismo do Espírito Santo. São três pessoas distintas. Portanto,
todas a trabalhar para a nossa salvação. Estão a ver como uma coisa é tão simples que as pessoas complicam. Eu e o Pai somos duas pessoas, mas somos na matéria, na orgânica, somos uma pessoa só. Na matéria, quer dizer, no plano, Mateus 10:30. Já li esse texto, mas vou lê-lo para não ficar a pensar. 10:30 diz: eu e o Pai somos uma unidade. Ele quer dizer uma unidade. Somos um. Eu e o Pai temos uma unidade. Estamos no mesmo propósito. São duas pessoas ou uma só. Vejamos o contexto. Vamos ver o contexto mais atrás. No Evangelho 6, no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37 a 40, diz-nos assim: tudo que o Pai me dá virá a mim. Eu já li este texto. Portanto, existe um contexto que o Pai e o Filho trabalham juntos. Eu vou avançar mais. Os discípulos estavam a ver uma pessoa da divindade. A outra estava no céu. Lucas 4. Estamos terminando. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta. Amigos, eu só tenho uma coisa para acrescentar, que é esta. Mostra-nos o Pai. Não pode. Mostra-nos o Filho. Não pode. Tem que o Espírito Santo revelar o Filho. Estão a compreender como as coisas complicadas, que não são complicadas, as coisas complicadas que complicaram, as pessoas é que complicaram. Eu estou aqui porque existe uma pseudo-verdade dos falsos profetas, dizem que até são o terceiro Elias, falsos, são falsos, dizendo que não existe uma trindade como está na Bíblia, como está na Bíblia, como está na Bíblia. Não existe. Para eles não existe. Pois eu provei que existe. A trindade são três pessoas distintas, são seres distintos, com funções distintas, com comportamentos distintos e com um plano em ação. Eles não podem estar no mesmo sítio. Onde está um, não pode estar o outro. Um pode estar aqui na Terra, o Espírito Santo pode estar na Terra, mas não pode estar no céu. Desculpa de eu dizer isto de uma maneira talvez disparatada, não é? Mas parece que é isso que Jesus queria dizer em São João 14:6. Vamos ler para terminar o contexto. Há mais textos, mas esse é o que não é São João 14, é São João 17. Agora já perdi, porque não era esse texto que eu tinha para ler agora, ao fim. Mas eu vou encontrá-lo. É o 16. Ou é 16 ou é 17. Onde Jesus disse: que enviarei outro Consolador. Então é porque não tinha vindo. Enviarei outro. Jesus disse: convém que eu vá para o céu. Se eu não for, ele não virá. Então Jesus disse que o Espírito Santo estava onde? Estava no céu. Desculpa, eu não encontrei o texto. Há mais textos aqui que estão sublinhados, não são esses. Em 15. Está aqui.
Já encontrei. São João 16, e não 14:16, São João 16:7. Todavia, digo-vos a verdade. Qual é a verdade? Guardem este versículo. Qual é a verdade? Que convém, ou que vos convém, estava a falar para os discípulos naquela altura, que vos convém que eu vá, é porque Jesus não tinha ido, não é? Convém que eu vá, e Jesus foi, não foi? Porque se eu não for, o que ia acontecer? Jesus não fosse, reparem, o Consolador não virá a vós. Reparem, esta era a condição. Mas se eu for, e eu vos enviarei. E se eu for, enviar-lo-ei. Está em São João 16:7. Por favor, guardem este versículo, que é o único que está na Bíblia, em que diz que de maneira nenhuma existia o Espírito Santo aqui na terra se Jesus não estivesse no céu. Estou a dizer aquilo que está na Bíblia. Se Jesus não fosse para o céu, isto seria o tema teológico, porque é que Jesus pode mandar o Espírito Santo, porque tem poder, esse é o tema teológico, não há muito texto na Bíblia, só há este texto que diz, a única razão porque o Espírito Santo está aqui na terra é porque Jesus, vou dizer por outras palavras, porque, ou seja, vão ver porquê, e sabem isto, Jesus venceu na cruz, venceu a morte, ressuscitou e tem todo o poder no céu e na terra. Por isso é que ele disse, eu vos enviarei o Espírito Santo. Então ele pode vir. Ele não poderia vir se Jesus não morresse, se Jesus não vencesse a morte, se Jesus não vencesse o pecado, se Jesus não vencesse o Satanás, se não ressuscitasse e se não subisse ao céu, porque chegou ao céu e disse, venci! E o Espírito Santo, então eu já posso ir, já posso fazer o meu trabalho. Pode, porque a parte de Jesus já está feita, já foi feita. Agora o Espírito Santo tem como autoridade de dizer, não, agora tenho poder porque Jesus venceu. Porque se Jesus não venceu na morte, eu não teria poder para vir à terra para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como diz, eu estava aqui o texto, e diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça, em 14, continua no capítulo 14, mas é capítulo 16. Capítulo 16 em diante, 16:7 em diante, e depois o 8 diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e do juízo, do pecado e do juízo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, 3 coisas. Então o Espírito Santo tem autoridade para perdoar pecados, para convencer do pecado, da justiça, que é para dar justiça, para fazer a sua justiça, e do juízo. É autoridade. Portanto, o que é que ele faz? Ele convence-nos para nós irmos a Jesus. Ele revela-nos Jesus e convence-nos. Ora,